Beleza? E aí, Gê, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Beleza, vamos para o nosso quarto encontro, Vamos lá. a nossa série Terapia Familiar e Dependência Química, né? Nos bastidores. Exatamente. Então, bom, só relembrando o passado, a gente conversou sobre combinados e acordos terapêuticos. Acho que foi uma conversa bem Exato. bacana, assim, acho que de um tema que é central no processo de tratamento. E da conversa decorreu o tema desse encontro, né? Que seriam as Exatamente. posturas tanto da família quanto do terapeuta, que ajudam e que atrapalham no processo de recuperação do tratamento. Isso? Exatamente, isso. Beleza, então. Esse é um assunto tão importante porque nessa área, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma tradição de que o tratamento aqui iniciou muito com os grupos anônimos e os conselheiros em dependência química, o que é ótimo. Esse tipo de início proporcionou, de um lado, o grupo de adictos em recuperação e, de outro lado, o grupo de familiares. E meio que ficou assim, ok, são grupos de ajuda mútua, ótimo. Contudo, os terapeutas, muitas vezes, também tomaram essa postura. Ou eles ficavam de um lado, ou eles ficavam de outro. Assim, meio que defendendo, cada um defendendo o seu ponto de vista ali, né? Meio que versus, né? Assim, né? Por exemplo, aqui é muito comum a gente ouvir que a família boicota o tratamento. Isso aí é uma frase que a gente ouve muito aqui, que a família boicota o tratamento. Pois é, que a gente já comentou. Então, a gente poder perceber quais são as condutas que ajudam e atrapalham no tratamento é fundamental para a gente poder ser objetivo e prático. Então, começando, acho que uma conduta que atrapalha o tratamento é a gente achar que tem que escolher um lado. Ou a gente está do lado do dependente químico, ou a gente está do lado da família. E isso fica muito claro quando a gente discute o caso em equipe. Eu já participei de várias equipes. Legal. E aí o terapeuta individual fala algo. Tipo assim, bom, então o meu paciente chegou em casa e aí a mesa estava lotada de cerveja. Aí o terapeuta de família ou que cuida de um familiar pode falar assim, mas olha só, o dependente ele não disse que ia lá naquele dia. Então, como ele não disse, aí a mãe comprou a cerveja. Aí, não, mas ele disse que ele falou que ia lá. Inclusive, aí parece advogado. Né? Essa visão não é sistêmica, porque, inclusive, isso também é um tema ótimo, porque por isso é que a linha sistêmica ajuda muito, porque a gente olha as coisas de drone, com um drone, de helicóptero. Então, quando a gente tem um olhar sistêmico, a gente não defende um lado. A gente observa o contexto. Então, a gente vai olhar aquele contexto. Essa é uma postura que ajuda. Deixa eu entender esse contexto aqui. O que aconteceu aqui, né? Você fala isso assim, me ocorre que essa questão de escolher lado, ela vale para tanta coisa dentro da dependência química. Exatamente. Né, que eu vejo que realmente atrapalha todo o desenvolvimento da nossa área, assim, né, de aprimorar a capacidade que a gente tem de tratar e de lidar com esse problema. Acho que com essa questão de lado do paciente ou da família, lado da redução de danos ou da abstinência, lado da legalização e da proibição. São tantos lados comunidade que se colocam, terapêutica, né? ou redução de danos. Mas são tantos lados que se apresentam como se tivesse que escolher um deles. Quanto você tivesse escolhido. E eu sempre vejo que não, são lados que se complementam, né? Que precisam ser trazidos juntos no processo. E que caminham nas circunstâncias e que a gente vai vendo que, num caso, várias coisas acontecem, várias condutas são necessárias. Mas se um terapeuta, por exemplo, ele tem a tendência de defender, e aí tem uma coisa aqui que a gente já falou, o seu paciente, não importa que lado que ele esteja,
isso atrapalha muito o tratamento, porque quem perde realmente são os clientes que a gente atende. Então, essa é uma coisa que atrapalha, por exemplo. E eu acho que isso tem tudo a ver com o tema de alianças, né, que também é um tema presente na família de dependente. Né? Acho que a gente entra como terapeuta, quando a gente faz aliança, que seria isso, defender um lado, a gente entra na doença também. Exatamente, Né? a gente alianças triangula. disfuncionais. Né? Exatamente, acho que é esse termo. E a família, uma postura assim que ajuda é a gente compreender como as pessoas chegaram a esse tipo de relacionamento, né? Assim, pegando esse exemplo, né? Então, o terapeuta individual conta isso. E aí um terapeuta lá que atende algum familiar ou a família adquire essa postura. Tá. Agora, como eles chegaram num nível de que uma família paga um tratamento e compra o álcool na presença do adicto? Como é que eles chegaram neste nível de relacionamento? O que eles estão querendo? Então, quando a gente entende como é que o sistema é conduzido, isso ajuda muito. Inclusive a explicar para eles como é que eles todos funcionam e que a comunicação seja mais clara, né? E isso ajuda também. Terapeutas que não tomam partido e famílias que se conscientizam, famílias, aí eu incluo a pessoa que usa droga, né? De como é que funcionam, né? Como é que todos funcionam, como é que eles se organizam para uma festa, como é que eles comunicam as vontades e as limitações. E muitas vezes é o que embola aí, né? É o que traz esse embolo, né? Sabe que eu tenho uma ideia assim que eu trago, né, para pensar a postura da família e dos profissionais, que eu sempre diferencio. Agora você falando isso, eu conectei com esse aspecto, né, entre a postura técnica, que é o que precisa para um tratamento, né, e a postura emocional. Eu estou lembrando aqui quando eu atendo pacientes individuais, né, durante um tempo assim antes de envolver a família, a relação com ele e a conexão, né, vou mudar o termo vínculo, né, mas a conexão terapêutica ali que acontece, ela emocionalmente ela te puxa para essa aliança, né, e a gente tem que saber que existe essa força, né, porque ele vai ver o paciente usuário, ou adicto, enfim, ele denuncia um problema da família, ele denuncia a disfunção da família, né, e aí se você está com ele, é muito fácil ir para o lado dele e falar, nossa, realmente a família é disfuncional. Defender. Exatamente, daí se cria essa aliança com ele. E isso é emocionalmente puxando, né? Por isso que acho que a parte técnica tem que estar presente para saber que isso acontece e a gente não entrar nisso emocionalmente. Não, tecnicamente eu preciso ter a visão sistêmica e saber que isso é uma questão de complementaridade de um sistema que se alimenta. O comportamento dos pais alimenta o comportamento dele alimenta os dos pais também. E o que você está falando é tão rico, porque isso leva a uma outra coisa que atrapalha, que é o terapeuta não ter noção das alianças que ele tem com a própria família. Porque isso que você está falando reflete as alianças que ele não trabalha com a sua própria família. Então, quando ele encontra um paciente que precisa dele, ele cola nesse paciente muito por falta de diferenciação. Então, terapeutas que não se tratam, terapeutas que não conhecem a sua família, que não se trabalham nas relações familiares, atrapalham o tratamento. Acabam virando a família do paciente e vice-versa. E isso, como você falou, não é técnico. Não é técnico. Inclusive, eu até costumo não trocar também o nome contra-transferência, eu não uso isso na minha prática clínica. Não é que ela não existe, esse conceito, eu não estou negando esse conceito, eu só não uso, porque eu creio que esse conceito, ele não define bem aquilo que acontece ali. Não é uma questão de contra-transferência. É uma questão de não diferenciação sua com a sua família,
que te permite se misturar com a família do outro e não ser técnico. Ou seja, a técnica salva o terapeuta. Só que um terapeuta, ele é técnico quando ele se trabalha, quando ele adquire técnica, quando ele sabe o papel dele. Então, fazer terapia, trabalhar a sua relação com a sua família de origem e com a sua família nuclear, isso ajuda muito, muito o terapeuta a ser técnico. Eu acho que tem um tripé que eu gosto muito de pensar, né, para o terapeuta fazer um bom trabalho, que é análise e terapia pessoal, independente da linha daí, mas esse trabalho claro, com as suas questões e com a sua diferenciação, supervisão, né, que é a visão de um profissional externo sobre a própria atuação. A propósito, eu estou fazendo uma experiência muito interessante, aproveito para te contar que está muito legal, que eu estou dando supervisão para uma terapeuta, que ela está gravando as sessões para a gente poder trabalhar em supervisão. Nossa, o que isso acelera o processo de supervisão é impressionante, assim. É mesmo, é? Porque não é ainda mais agora aqui, né, que é uma oportunidade aqui no Zoom, né? Porque não é o relato dela da sessão, né? Eu estou vendo com ela a sessão ali, a gente pode discutir o que aconteceu de verdade, né? Não a percepção dela daquilo. Fantástico. Então, tá muito legal. Supervisão e estudo, né? A gente precisa ter um repertório teórico também para poder atuar. Então, acho que essas três coisas formam um tripé que permite que a gente seja técnico, né? Sem ser frio, né? Porque é diferente também, né? O ser técnico muito diferente. Muito diferente. Ser técnico é você ter ferramenta de ajuda específica. Por que você chama, quando a sua televisão quebra, você chama um técnico que entende de televisão? Porque ele tem um olhar para a televisão. Então, nós técnicos temos um olhar específico para as questões familiares. Isso é ser técnico. A gente adquire, estudando exatamente esse tripé, ajuda muito, né? Inclusive, aquela coisa que a gente estava falando de conexão de confiança, que essa conexão ela é possível também, né, quando a família confia na proposta que a gente faz. Que eu acho que é uma coisa assim que atrapalha um terapeuta não ter proposta. Ele tem boa vontade, mas não tem proposta. Quando a família não sabe para onde o tratamento vai. É só assim, vem comigo que eu sou bom, vamos aqui fazer a consulta, e ela vai meio cega, assim. Então, assim, você ter foco ajuda É legal você explicar melhor o que é essa proposta que você fala. O que é essa proposta? A proposta é quando você... Vou comparar novamente ao técnico de televisão ou a um profissional assim que eu acho que é muito parecido com a gente, que é o dentista. Você chega lá, o dentista olha, vê o que está precisando, faz um orçamento e te propõe um trabalho. Um terapeuta de família olha a situação, diagnostica e propõe um trabalho para a família. Esse é um foco. Então, muitas vezes, uma coisa que atrapalha é quando a família ela não confia no técnico, não tem uma conexão de confiança. Isso atrapalha muito, porque às vezes eles te pagam, mas não confiam. Então, eles saem com tarefas como fazer um teste semanal, né? Comprar o teste, ir cada semana, toda semana, e aí falta, por exemplo. A gente faz um contrato, um acordo, né? E a família não cumpre. Isso tudo é um sinal de que não há confiança no trabalho. A família ainda não está naquele ponto de confiar. Isso, por exemplo, atrapalha muito, né? Porque a gente sabe que o trabalho com a família é que eles precisam se arriscar a fazer uma coisa nova. Não é fácil. Sim, acho que esse tema é legal também. Acho que tem a ver com postura que contribui ou atrapalha, porque eu sinto que tem uma postura do terapeuta que contribui para a confiança da família e uma postura que atrapalha. Eu acho que isso é nossa responsabilidade, né? A família confiar na gente no processo é nosso. Não dá para esperar que a família confie de graça.
A gente é líder, né? A gente tem que entender que a gente é líder do processo. A gente não manda na atitude do outro, mas a liderança é nossa. Nós somos os técnicos, então isso que você está falando é fundamental. Sabe que eu sinto, né, isso daí falando da minha realidade, assim, de postura minha que contribui para a confiança da família, tem muito de... Às vezes eu faço a imagem, assim, obviamente, né, bizarra, talvez até seja um erro falar, não, nem vou falar porque eu acho que é um erro, é muito fácil ser mal Não, claro que entendido não. isso. Mas assim, Se funciona, tá ótimo. Mas quando você consegue, até pelo conhecimento de dependência, descrever algumas coisas que a família vive sem ela ter te falado ainda. Né? Então, você poder explicar para ela, né, e já pressupor que existem algumas coisas ali, explicar a dinâmica e descrevendo a família para ela mesma, a partir de um conhecimento que você já tem de como é que funciona aquela dinâmica, eu acho que isso gera uma segurança para a família, fala, puxa, ele sabe do que a gente vive. Ele nem está lá, mas falando. ele sabe. Isso é uma coisa ótima. Como é que você sabe que eles falam? Aí ele disse para mim, aí eu falo o que ele disse. Ué, mas como é que você sabe? Porque eu trabalho com isso há muitos anos. E aí, quando você faz isso, tende a acontecer aquilo. Sim. Aí eles veem que existe esse padrão de funcionalidade, né? Que a gente sabe que toda patologia obedece a um certo padrão previsível, que a gente já conhece, porque a gente trabalha com isso, e eles ficam assim, esse entende da coisa, assim. Então, o que você acha que pode acontecer? Aí a gente diz isso. Essa acho que é uma postura que ajuda o tratamento do terapeuta. E aí acho que depende muito de conhecimento. Né? É legal isso. Eu não sei se isso é exclusivo da dependência química ou não, eu imagino que seja mais fácil na dependência química, mas eu acho que eu estou vendo até isso nessa supervisão que eu estou dando agora, assim, né? Mas o comportamento muito... Tem acho que um mau costume da nossa formação de ficar explorando, né? Explorando. O terapeuta quer ficar explorando. Quer dizer, não, o que acontece, né? Vai, né? E não entrega nada daí. Ficar abrindo porta, mas... E eu acho que, pelo menos em dependência, na terapia familiar, na dependência química, você precisa entregar alguma coisa, né? Para gerar essa confiança. Mostrar que você sabe do que você está falando e o que é esse problema e como que o que a família vive não é exclusividade dela, é sintoma do problema. Porque eu acho que isso tira um peso também. Tira. E eu acho que você está falando, quando a gente faz isso, uma postura que ajuda é um terapeuta ter coragem. Porque isso tira a gente daquela posição de Bom, se você prefere assim, é isso que você sente? Ok, então, né? Isso é até um pouco clichê, tem gente até que tem muito filme até que fala disso, né? Que é aquela coisa mais neutra, e um terapeuta ele é participativo, porque a gente está lidando com uma questão, então a gente conhece aquela questão onde pessoas estão envolvidas, mas aí assim, você falou isso, a gente traz um tom assim que todos se tornam especialistas, inclusive os familiares, eles começam a identificar as questões. Então, a gente não está falando do dependente químico só, da mãe, do pai, do marido, mas do que acontece entre eles. E isso aí é onde a doença se instala, né? Sabe que eu uso muito isso com as famílias também, de que, assim, dependência química, a gente não consegue tratar sozinho. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, porque são muitas demandas. Aquele esqueminha que eu fiz também, eu uso muito com as famílias, né, dos 5 áreas, que aquilo precisa de uma equipe para trabalhar. E que a família precisa integrar essa equipe. Né? E para isso ela precisa se capacitar, para que a família também possa ter uma postura técnica frente à dependência química. Né? E não a postura emocional que a dependência química naturalmente exige, né, dos pais e dos familiares. E o que você está falando, então, é que uma coisa que ajuda é que a família possa colaborar e se sentir corresponsável pela melhora. Né? Apesar de sermos líderes e técnicos e especialistas, a família ela é
fundamental ali, uma participação, não como passiva, captadora de insights, mas participante, é a estrela da mudança, né? E nós somos os maestros, assim, mas eles são as estrelas dessa mudança. Se eles não pegarem o instrumento para tocar, não tem música. Acho que isso é bacana de ver, sim. Porque essa é uma postura da família que atrapalha e que ajuda, né? Uma que atrapalha e a oposta que ajuda. A que atrapalha é achar que é um processo do paciente, né? E colocar todo o peso do problema em cima do paciente. E a que ajuda é assumir essa corresponsabilidade. Falar, não, a gente tem poder para também mudar isso, né? Então, essa postura ativa da família eu gosto muito dessa palavra, de disponibilidade, eu acho que ajuda muito no tratamento. Essa palavra, Rafael, que você falou agora, eu adoro fazer jogo de palavras. Essa palavra, ela é linda, porque disponibilidade, eu vou até compartilhar aqui a tela para mostrar. Olha só que lindo que é isso aqui que a gente acabou de fazer. Olha só. Peraí que eu perdi meu cursor. Aqui, ó. Olha só. Você está vendo a tela aí. Disponibilidade peraí. Vou botar aqui. E aqui, dispor. Não. Dispor. E aqui, colocar uma habilidade à disposição. Disponibilidade, para mim, como você falou, é colocar uma habilidade à disposição. E isso é um grande gol, porque a família não se sente hábil. Então, por isso é que muitas vezes ela parece estar boicotando o tratamento. Por exemplo, eu não participo, porque eu vou participar para quê? Se eu só atrapalho, se há anos eu tento coisas e não. Então, quando a família se dispõe, ela está se sentindo hábil. Isso é fantástico. Se sentir hábil. Dispor a própria habilidade para o que ela vive, né? Isso é uma coisa linda. Isso me vem uma outra postura aqui, que acho que é bem importante a gente considerar tanto por parte do terapeuta quanto da família, que é o culpabilizar, né? O culpar. Né? Então, o profissional que dá a entender culpa para a família, acho que é uma postura que atrapalha muito, porque já reforça aquilo que essa falta de disponibilidade da família, o medo da família, essa sensação de incompetência perante o problema. Né? E a culpa, poxa, não, que vocês que erraram, ou que dá a entender, assim, eu vi isso muito sutilmente, assim, eu tenho visto em discussão com supervisionando, exatamente essa questão, assim, que faz questionamentos que dão a entender culpa, e isso já vai minando a confiança da família. Né? Então, eu vejo que uma das posturas que ajuda muito no processo é desculpabilizar. Né? Desculpabilizar Agora, a família. O que você acha que um terapeuta pode fazer para não cair nessa armadilha de culpar a família? Porque a gente vive numa cultura de culpa. Né? Acontece alguma coisa... Peraí, de quem foi a culpa? Não é? Sim. Você vê que é um pensamento bem antissistêmico, né? De causalidade linear, né? Causa e efeito. É uma coisa. Todos os fenômenos têm um culpado. Eu vou te fazer uma proposição até, inclusive. Tema do próximo encontro. De quem foi a culpa? Ou como desculpabilizar a família, ou de quem é a culpa. Poder discutir esse assunto. Ótimo. Porque eu acho que é muito importante, é central assim no processo. Para a família. É ótimo, porque um terapeuta que culpa, ele não está olhando o fenômeno de drone e ele está defendendo um lado e como eu sou psicóloga,
eu vou dizer, né? Ele está colado na família de origem dele, está completamente fora da própria técnica. Culpar é não ser técnico. Agora, tem uma coisa que a gente tem que dizer aqui, eu estou assim, que uma postura que atrapalha muito no tratamento da dependência química é a família continuar usando droga. Você não acha, não? A família continua usando droga? Me explique melhor isso. Olha só, pois é. Não é que as pessoas todos tenham que parar de usar droga no mundo, porque a gente nem é esse o principal problema. Mas quando a gente trata a dependência química, quando tem alguém com abuso de substâncias, e naquele momento do tratamento, que eu acho que também é um ótimo assunto, fases do tratamento, né? Porque ele muda, né? Ele não é o mesmo sempre. Mas principalmente no início, onde a gente está trabalhando questões muito práticas, onde a gente precisa tirar a droga, muitas vezes, quando é necessário, e a família insiste em continuar usando droga. A época mais difícil para mim de tratar a dependência química é em dezembro. Porque as famílias não veem a menor possibilidade de fazer uma ceia de Natal sem álcool. Ano Novo, então, não. Natal é pior. Ceia de Natal sem álcool, como é que eu vou convidar as pessoas e não vou oferecer uma taça de vinho? Famílias que entendem que esse é um momento, isso não é para sempre, mas esse é um momento importante, costumam ter melhor prognóstico do que aquelas que não conseguem abrir mão do álcool. Não, concordo totalmente. É engraçado, porque eu vejo aqui as famílias que eu atendo, pelo menos as referências que eu tenho desses momentos, são famílias muito disponíveis para esse movimento, até de iniciativa deles, assim. A partir do momento que eles entendem que o álcool, né, vai atrapalhar o tratamento, eu tenho lembrança de vários relatos, assim, de que, puxa, a gente vai fazer ceia sem álcool desse ano, vamos brindar no novo. Curitiba é muito diferente daqui, Rafael. Muito diferente. Mas assim, mas também tem o oposto, né? Eu tenho outras situações também tô lembrando agora de outra situação duas, na verdade, em que o filho se tratando, indo bem e tal, e o pai, para numa tentativa de se aproximar dele, aí nem uma questão cultural, fala, não, vamos conversar com o filho e tal, não, já tá bem, não, vamos tomar uma cerveja junto. Né? Ou tá numa viagem e tal, outro caso que foi assim, pedir uma caipirinha, ofereceu o filho, você quer uma caipirinha também? Vou libertar você dessa pressão de não beber, né? Porque toda família tem esse imaginário, mas assim, e aí quando eu disse que isso atrapalha, isso significa que todo o processo de mudança nessa área exige que as pessoas se engajem em mudanças práticas, que as pessoas não acham que a coisa vai mudar por si só, vai passar um vento, não. Todo mundo vai precisar ter atitude prática de mudança. Isso eu vejo que é uma postura que ajuda mesmo. A família ficar abstêmia também durante um período do tratamento do paciente realmente ajuda bastante, contribui bastante. E é importante uma coisa, porque às vezes eu ouço também só um momento disso, as mães falando os pais falando que não, o filho usando droga ainda, não, a gente parou de beber para ver se dá exemplo para ele. Eu acho que, né, isso é ineficaz, né? Mas quando o filho está no processo de abstinência, isso dá um suporte muito legal. Não, a gente vai parar de beber junto, então, nesse momento que a gente sabe que é mais crítico. Agora, você acha, assim que você falou, enquanto estratégia de controle do filho, assim, tipo, a gente vai para isso. Mas você acha que isso pode causar um impacto, por exemplo, né? A mãe está sempre reclamando que o filho fuma maconha e o filho está jogando na cara deles, assim, que aqui rola isso, tá? Ah, vocês bebem a beça? Qual é a diferença? Aí fica naquele papo de que maconha é natural, né? E tananã, e que o vinho, nananã. Aí, num dia o filho chega, não tem mais álcool em casa. Ué, cadê o vinho? Não, a gente não bebe mais vinho. Ué, mas vocês não vão beber? Não, a gente não bebe mais vinho aqui, não. Você acha que isso pode causar, assim, algum impacto numa família onde o uso de álcool é pesado, assim? Eu acho que depende. Tá? Eu acho que depende.
Por dois motivos, assim, eu não acho que o filho usa isso realmente como argumento real, não, tipo, se vocês se comprometerem a parar, eu também paro, não, ele usa como Não, isso manipulação. não, Ele usa como claro, manipulação, então, tipo, é só óbvio, para tirar a força dos óbvio. pais. E eu tô lembrando agora, tem um princípio do amor exigente. Eu não sei se tem, aí tem grupo de amor exigente forte, assim? Um grupo Tem forte, não, né? bastante, super ativo. Legal, eu gosto muito. Tem um dos princípios do amor exigente que é pais e filhos não são iguais, né? Para os pais usarem critérios duplos com os filhos. E isso eu acho genial também, porque os pais precisam sair desse lugar de refém, né? De falar, cara, pera, é diferente, né? Os pais, vamos supor, que não tem um quadro abusivo, que não tem prejuízo por causa de álcool, eles têm autonomia na vida deles, construindo tudo, têm responsabilidades, têm seus papéis Inclusive até bem... mostra isso, né? Mostra Claro, essa diferença. né? Não é comparável, né? Os pais beberem um vinho à noite entre eles e o filho fumar maconha, o adolescente que não tem, né, nenhum tipo de autonomia na vida dele. Então, acho que são critérios diferentes. Então, assim, eu acho que os pais precisam tomar cuidado Entendi. para não entrarem nessa não, a gente vai se sacrificar primeiro para você se sacrificar depois, entre aspas, né? Assim, porque não, é diferente. Então, se sentir que isso vai ajudar o processo, ok, vamos fazer isso, não tem problema, a gente está disponível também para isso, mas não vamos apostar as fichas que isso que vai fazer diferença. Muito bom, Rafael. Bom, Acho que a gente listou coisas muito legais show. aqui, né? Que deram um certo norte, Sim. espero, assim. Para mim Eu, foi eu, ótimo eu discutir anotei isso aí. algumas coisas aqui, para a gente fechar, vamos só relembrar assim, os tópicos que eu acho que é Vamos sim. bacana. Então, posturas que atrapalham para o terapeuta assumir um lado, né? Acho que em qualquer questão do paciente ou da família, ou qualquer questão também da área de Exatamente. discussão. Posturas técnicas versus emocionais, aí tanto para a família quanto para o terapeuta. Né? A postura técnica ajuda e uma postura emocional só sem considerar a técnica do tratamento atrapalha. Por que eu notei aqui conhecimento? Conhecimento da dependência química, quando a família conhece e o terapeuta também, isso ajuda o tratamento, assim. Acho que Legal. foi isso que você anotou. Quando o terapeuta, ele sabe o que a família Isso. passa, Isso, não é perfeito. isso? Foi isso Perfeito, aí. perfeito. O terapeuta ter conhecimento sobre o tema para poder dar confiança para a família. Isso. Perfeito. É uma postura que ajuda. Coragem do terapeuta, né, que você comentou. Eu acho que é legal, assim, dessa coisa mais ativa, né, uma postura mais ativa e com um direcionamento. Postura que atrapalha culpar, né, culpabilizar, não sei qual seria o melhor termo, mas induzir a culpa de alguma forma, direta ou indiretamente, atrapalha, né, e desculpabilizar ajuda, que vai ser nosso próximo tema. Exatamente. Por parte da família, ajuda ela a se sentir corresponsável, não colocar todo o problema nas costas do filho só, né, e estar disponível, ter disponibilidade para participar do tratamento junto. Acho que foi isso, né, que a gente cobriu hoje. Foi ótimo. Muito bom, É hein? isso aí. Então Tá bom. tá bom. Seguimos a conversa na próxima. Tá Exatamente. bom? Beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau. Até Beijo. mais, pessoal.